Você está com dificuldade de interpretar o Manual da ONA 2026, percebe que os termos são difíceis e você fica com dúvida de como eu vou produzir evidências e fazer uma boa auditoria e levar o meu hospital a ser acreditado ou a manter a certificação ou até fazer um upgrade? Você chegou no canal certo. Eu sou o Celis, sou consultor, professor há mais de 30 anos, trabalho com ONA desde 99 e aqui vou reservar um espaço para vocês para fazer a interpretação do Manual 2026 e nós estamos seguindo nessa interpretação. Acompanhe o nosso canal, já temos alguns vídeos produzidos, acompanhe as nossas aulas, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, clique no like, é importante você deixar um like e também se você quiser contratar a nossa consultoria, o nosso treinamento presencial à distância, é só entrar em contato aqui com a descrição do vídeo e também se você quiser fazer uma reunião personalizada, uma mentoria personalizada comigo, também tem aqui na descrição do nosso vídeo para você tirar de letra a interpretação desse manual e fazer uma excelente auditoria, pessoal. Então, nós vamos começar uma nova fase, um novo grupo de requisitos que você sempre vai encontrar aqui na descrição do nosso vídeo do que nós estamos fazendo a interpretação. Então, hoje nós vamos continuar a fazer a interpretação do nosso Manual 2026. Vamos lá? Eu sou o Celis, sou consultor, professor há mais de 30 anos, trabalho com ONA desde 99 e aqui vou reservar um espaço para vocês para fazer a interpretação do Manual 2026 e nós estamos seguindo nessa interpretação. Acompanhe o nosso canal, já temos alguns vídeos produzidos, acompanhe as nossas aulas, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, clique no like, é importante você deixar um like e também se você quiser contratar a nossa consultoria, o nosso treinamento presencial à distância, é só entrar em contato aqui com a descrição do vídeo e também se você quiser fazer uma reunião personalizada, uma mentoria personalizada comigo, também tem aqui na descrição do nosso vídeo para você tirar de letra a interpretação desse manual e fazer uma excelente auditoria, pessoal. Então, nós vamos começar uma nova fase, um novo grupo de requisitos que você sempre vai encontrar aqui na descrição do nosso vídeo do que nós estamos fazendo a interpretação. Então, hoje nós vamos continuar a fazer a interpretação do nosso Manual 2026. Vamos lá? Pessoal, então vamos continuar a subseção 1.1, liderança organizacional. E agora nós estamos fazendo a interpretação do grupo de requisitos 1.1.2 nas diretrizes estratégicas. Lembrando que agora estamos aí na interpretação do nível 1. E o que diz este requisito? Estabelecer e implementar a diretriz documentada de gestão da qualidade e riscos. Na realidade, em outro vídeo eu vou explicar para vocês as mudanças, mas basicamente a ONA trocou o termo políticas por diretriz, algo mais operacional. Bom, o que diz nas orientações? Então, a organização deve manter o quê? Uma diretriz formal e documentada. Pessoal, o que é isso? Diretriz formal e documentada? Procedimento. Um POP, um PR, um procedimento, uma norma. Por isso que ela está dizendo assim, uma diretriz formal e documentada, tá? É meio pleonasmo, né? Algo formal precisa ser documentado. Mas vamos lá. O que ele quer? Que integre qualidade, segurança, gestão de risco, melhoria contínua, articulando o núcleo de segurança do paciente e a gestão de riscos. O que ele quer? Então, que a gente determine num documento ou numa coleção de documentos, ou vários documentos, aí você precisa relacionar isso, por exemplo, lá numa tabela do Excel, o que você vai colocar? Bom, diretrizes estratégicas relacionadas à gestão da qualidade e risco. Aí você vai colocar toda a tua relação de documentos. Eu fiz esse documento aqui para fazer aqui o mapa de risco. Esse documento aqui é sobre as ferramentas da qualidade. Aí esses documentos aqui, o protocolo de segurança do paciente está relacionado à diretriz de gestão da qualidade e riscos. Então, o que acontece? Você vai criar a minha sugestão, que você crie mais uma coluna na sua tabela de Excel, se você tiver na tabela de Excel, e você coloca lá quais são os documentos. Então, às vezes, um documento ele vai atingir mais de uma diretriz estratégica, mais de melhor falando, mais de um requisito. Então, você vai colocando, bom, esse documento, quais os requisitos que ele atende.
Minha sugestão também é que no final do documento você faça referência a esse grupo de requisito no teu documento. Bom, esse documento ele está atendendo a quais diretrizes? Esta. Então está lá no teu documento. Então, facilita no dia da auditoria, quando o auditor for te fazer uma pergunta sobre qual diretriz esse documento está atendendo. Você pega no documento, lá nas referências, você pode colocar lá, né, diretrizes estratégicas, e vai colocando tudo. Esse documento foi feito para atingir aqui o requisito 1.21, que fala da gestão da qualidade, pode ter o outro que é 1.22, percebe? Então você fica tudo mais fácil para você lembrar nessa hora e produzir evidências difícil falar essa palavrinha, diretriz documentada. Vamos lá? Então, de novo, essa diretriz deve conter comunicada, implantada e alinhada com os objetivos estratégicos. Então, tem os objetivos estratégicos lá e essa documentação tem que estar consonante, né? Tem que estar alinhada ao planejamento estratégico. Então, não pode dizer que o planejamento estratégico está reduzindo recursos para o Comitê da Qualidade, para a gestão da qualidade, e você não está alinhado com a segurança interior, ou se as diretrizes estratégicas está determinando investimento, por exemplo, em tecnologia para melhorar a segurança do paciente e não tem nenhum documento alinhando isso, implantando isso. E como é que ela é comunicada e implantada? Sempre que eu falo, todo documento, todo procedimento que você produzir tem que ter o termo de ciência. A pessoa tem que assinar que ela leu, compreendeu e entendeu aquele documento. E lógico também a evidência dos treinamentos, né? A lista de treinamentos que você vai produzir. Também fala o quê? Que nessas diretrizes então, deve contemplar auditorias internas. Então você vai lá, faz um POP, um procedimento sobre a auditoria interna, como é que funciona, pronto. Lá está aí mais uma diretriz documentada de gestão da qualidade. Ferramentas da qualidade, quais são as ferramentas padronizadas no seu hospital, no seu laboratório, na sua clínica, de que maneira elas devem ser usadas, o que é obrigatório, o que é facultativo, né? Às vezes a gente pega lá ferramentas da qualidade, tem 15 itens. Tem setor que faz os 15 itens daquele formulário e tem setor que faz 5. Então, o que é obrigatório fazer e o que é facultativo que eu posso fazer ou não? Então, tem que estar definido nesse procedimento, nesse POP. Na gestão de documentos, como é que é a distribuição de novo? Cria um POP para isso. Protocolos assistenciais e administrativos, todos os protocolos, pessoal, todo o procedimento, como é que eu normativo as coisas, como é que eu faço faturamento, como é que eu faço lançamento de nota, como é que eu faço empréstimo, como é que eu faço pagamento de funcionário, tudo tem que estar normatizado. A norma para isso. Os indicadores de desempenho, lógico, a identificação de riscos e o plano de gestão definido, ou seja, qual que é o plano de gestão, como é que eu administro esse negócio? Sério que administra desse jeito? Não, olha, a administração do negócio é com base em indicadores, em reuniões periódicas, percebe? Opa, como é que é o plano de gestão? Como é que eu faço plano de gestão? Faço uma reunião uma vez por ano, eu não tenho indicador, eu não tenho meta, como é que eu sou? Eu faço a gestão desse negócio. Esse é o que está cobrando nesse requisito, percebe? E, lógico, a gestão da qualidade deve também estabelecer que os riscos, e aqui está mais claro nesse manual, os riscos nos processos assistenciais, administrativos e de apoio, lógico, ele reforça ainda, incluindo o quê? O desempenho clínico, a comunicação, relação com a comunidade e a integração entre os setores. Percebe? Isso é uma orientação que essa diretriz está colocando neste requisito. Ela fala ainda que os indicadores devem apoiar as decisões baseadas em evidências, ou seja, fatos e dados, e refletir as dimensões essenciais da qualidade. Então, aí a gente precisa fazer uma interpretação do que são quais são as dimensões da qualidade, como é que elas se manifestam. Em outro vídeo a gente pode trabalhar isso com vocês. Então, deixa um comentário aí, lembra de deixar o like, fazer algum comentário, só pode perguntar. Então, essas dimensões, eficácia, segurança, o cuidado centrado no paciente, a eficiência, a equidade, ou seja, todas as dimensões. Então, você precisa entender, conhecer essas dimensões para que você produza indicadores que atendam essas dimensões. Eu tenho visto muitos indicadores, a pessoa cria indicador, mas qual a dimensão da qualidade? Então, outra dica, coloca lá no teu indicador qual a dimensão da qualidade que esse indicador está mensurando. Vai facilitar para você também nesse critério. Então, a análise deve ser considerada as tendências, benchmark, monitoramento contínuo, né, e o uso dos indicadores para melhoria contínua. Ou seja, eu
Tenho que analisar esse indicador, pessoal, no mês de referência. Então, não adianta eu fazer análise de indicador que venceu 2 meses atrás, porque o avaliador vai vir mês que vem. Já era, perdeu a oportunidade. A ferramenta torna-se problemática e ela não ajuda nesse caso. Então, é melhor fazer que não fez, explicar que não fez, do que tentar, né, fazer cosquinha em barriga de defunto. Não vai funcionar, só vai perder tempo. Então, a autoavaliação, então, ela deve demonstrar que existem indicadores definidos e, principalmente, pessoal, monitorados no tempo oportuno, utilizados, devem fortalecer a governança, a forma como que a gente faz essa gestão. E, lógico, a sugestão que o manual estabelece é que essa diretriz seja documentada. Lembro que ela pode estar documentada em vários documentos, mas é importante que você saiba quais são o conjunto de documentos que atendem a essa diretriz, ok? Deve estar aprovada pela liderança, comunicada, cientificada, implantada com evidências, né? Então, qual que é a minha sugestão? É o procedimento que normatiza, a liderança validando de acordo com a competência e responsabilidade versus cargos, ou seja, o diretor administrativo, ele pode ser médico, por exemplo, mas ele vai assinar só documentos meramente administrativos. Não importa que ele é médico, o cargo que ele exerce lhe determina que ele tenha uma abrangência funcional e de responsabilidade legal sobre aspectos administrativos. Marcelo, então, se eu tenho o diretor administrativo sendo médico, ele não pode assinar um protocolo clínico? Não, não pode. Porque o que ele confere autoridade administrativa. Entendeu? Então, quem tem que assinar documento técnico, protocolo clínico, documento assistencial é o diretor técnico ou o diretor clínico. Bom, se essa pessoa for os dois, aí ok, né? Mas ele tem que estar descrito lá na descrição de cargos, numa ata, que ele está acumulando os cargos, só nesse caso. Então, não adianta eu fazer isso. Isso serve para médico, serve para bioquímico, serve para farmacêutico, para qualquer outra profissão, dentista, qualquer outra profissão da área de saúde, que separe as questões administrativas. Eu já vi muitas instituições cometendo esse erro. O documento não é válido legalmente. Já vi a Justiça do Trabalho anular procedimentos porque a pessoa que assinou não tinha autoridade sobre aquele funcionário, sobre aquela competência, sobre aquela função, ok? 1.2, pessoal, né? 1.22, o requisito: estabelecer diretriz documentada para a segurança do paciente, com foco no cuidado, centrado na pessoa. De novo, né? A transformação do que antes existia como política como diretriz. A política é mais abrangente, é mais uma intenção. Quando a gente fala em diretriz, é um conjunto de documentos, é mais operacional. O que diz aqui? Então, deve possuir essa diretriz relacionada à segurança do paciente, alinhada à legislação, aos princípios centrados na pessoa, promovendo confiança, respeito, corresponsabilidade, todo um texto bonito para que você traduza tudo isso num procedimento. Então, deve conter o quê? A gestão de riscos assistenciais e organizacionais. Lembra, agora a ONA reforça esse risco também. Os protocolos. E vejam bem, ela reforça aqui, ó, pessoal, protocolos assistenciais e administrativos. E agora ela joga para o nível 1, mapeamento e monitoramento dos processos. Antes estava subentendido como nível 2. Agora é uma exigência do mapeamento e monitoramento dos processos no nível 1. Olha aqui, ó, nível 1, pessoal. O grupo de diretriz estratégica, nível 1. E ele está colocando mapeamento e monitoramento de processos, ou seja, mapeamento de processos do CIPOC, de maneira mais clara no nível 1. A comunicação transparente, aqui ele fala na escuta ativa do paciente, consentimento informado, que já existia, né, e a participação do paciente, familiares. O que é importante a gente evidenciar como isso se operacionaliza e como eu produzo evidências para isso. Então, deve existir o quê? Um procedimento estruturado, uma estrutura para notificação, análise e tratamento desses incidentes e eventos adversos. E, principalmente, ela reforça agora com abordagem não punitiva. Ou seja, o foco é aprendizado organizacional, uma análise de risco adequada, uma barreira e integração de gestão institucional. E o mapa de risco, pessoal, eu tenho visto muitas instituições, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, fazendo um mapa de risco de maneira errada. Olha, eu tenho visto bastante isso
E eu vou, inclusive, montar aí um vídeo falando sobre isso, porque as pessoas não sabem aproveitar o mapeamento de risco como gestor. Tá? Faz o mapa de risco, fica lá na parede, treina e não usa aquilo em benefício da gestão. Então, quais ainda as orientações? Então, implementação de monitoramento de protocolo, ou seja, veja, implementar e monitorar os protocolos de segurança do paciente. Então, como é que eu monitoro sempre, pessoal? Como é que eu vou monitorar alguma coisa? Através de indicadores, através de fiscalização, através de evidências. Então, ele está colocando a identificação correta. Aí são os protocolos, pessoal. Prevenção de quedas, cirurgia segura, higiene das mãos. São os protocolos que a gente já está cansado de ouvir falar. Sugestão de evidência que o próprio manual diz, né? A diretriz documentada, quando ele fala que diretriz documentada não é um documento, tá? Não é um documento. Então, eu vou ter vários documentos que vão contemplar cada item desse. Por exemplo, eu vou ter um protocolo de cirurgia segura, vou ter um protocolo de prevenção de queda, ou seja, são procedimentos separados. Então, é uma diretriz documentada. Ela tem que estar aprovada, que vale para todas, e evidências de aplicação, ou seja, eu tenho que ter indicador, né, a ciência das pessoas que estão trabalhando nisso. Eu tenho que ter indicador com meta. Eu tenho que ter protocolo. Eu tenho que ter evidência da atuação aqui do NSP, do Núcleo de Segurança do Paciente. A definição de responsabilidades. Então, quando estou elaborando o procedimento lá sobre alguma coisa, né, o procedimento sobre, por exemplo, cirurgia segura. Quais são as responsabilidades de cada um? É uma matriz de responsabilidade. Você coloca lá no teu procedimento. Treinamento e mecanismo de notificação. De novo, minha sugestão não muda, são os procedimentos. E definir essa matriz de responsabilidade dentro do quê? Dentro do procedimento. Tá? É isso que deve acontecer dentro desse requisito, ok? E o 1.2, 1.1.2.3, ainda dentro das diretrizes estratégicas, fala de novo, né? Estabelecer uma diretriz documentada para o modelo assistencial, com foco no cuidado centrado na pessoa, na dignidade, no respeito à diversidade, na atenção às necessidades individuais. De novo, mais do mesmo, pessoal. Mais procedimentos, então você vai pegar os procedimentos e vai elaborar. Se você conseguir elaborar um documento que tenha 200 páginas e tenha tudo isso, tá bom, tá valendo. Mas eu sempre sugiro para que você facione, que fica mais fácil o controle. Então, de novo, definir o quê? O modelo assistencial aliado às necessidades reais do paciente, às boas práticas. O que é isso, pessoal? São POPs, são os procedimentos. Né? Sempre voltados ao quê? A paciente, ao cuidado centrado na pessoa. Deve conter o quê? Orientar os processos assistenciais, de novo, com foco o quê? Na integralidade, na continuidade do cuidado, no respeito à diversidade, na autonomia, singularidade, escutativa, corresponsabilização entre profissionais, pacientes, familiares e acompanhantes. Então, veja bem, só aqui eu posso ter 2 ou 3 documentos para atender esse requisito. Então, deve valorizar o atendimento humanizado, como está aqui no próprio resumo que eu estou colocando, o tipo de comunicação efetiva, o respeito às escolhas, a participação ativa do paciente. Qual o documento que normatiza de que maneira vai acontecer a participação ativa do paciente? Quais são os casos que eu tenho que o paciente não pode se manifestar? Como é que eu vou agir? Então tem que ter um documento lá normatizando isso. O que mais? Deve estruturar o que? A jornada, ou seja, como é que começa o paciente, então, desde o diagnóstico, o tratamento, o cuidado paliativo, né, quando for os casos de terminalidade, atenção ambulatorial, fala do cuidado multiprofissional, tanto na rede interna quanto externa. Então, para garantir o que? A continuidade, por exemplo, após a alta integração entre os níveis de atenção. Como é que eu vou traduzir tudo isso? Ou seja, eu pego a jornada do paciente e vou distribuindo esses documentos. Como é que eu faço a jornada do paciente? Simplesmente você vai fazer um desenho, como é que isso funciona e quais são conjuntos. Espera um pouquinho. Aqui na parte de diagnóstico, quais são o conjunto de documentos que eu tenho? Puxa, eu tenho protocolo clínico X, Y, Z, eu tenho procedimento X, Y, Z. Percebe? Bom, no tratamento, quais são o conjunto de documentos que atendem a essa jornada? Esse. Então, se o auditor te perguntar quais são, né, a diretriz documentada para esse item, aí 1.123, ele vai dizer o quê? Opa, eu tenho esse rol de documentos para fazer isso. E assim, para cuidado paliativo, entre outras situações também. Lógico, deve considerar fatores clínicos, funcionais, culturais, psicossociais, sem restringir, né, ao perfil epidemiológico. Ou seja, eu preciso entender que eu posso ter exceções atendendo
né? Às vezes o perfil me traduz isso, mas às vezes aparece um paciente fora desse contexto, eu preciso entender como é que funciona. E também, em alguns casos, ele cita também a saúde mental, priorizar o cuidado comunitário, atenção psicossocial, aí dependendo do caso que você estiver fazendo. Bom, sugestão de evidência que o manual coloca. De novo, diretriz documentada, fala dos protocolos assistenciais, né? Você tem que ter um desenho aí, tem que ter um documento explicando como é que funciona a jornada, os planos terapêuticos individualizados, como é que você faz o registro, de que maneira você evidencia os cuidados paliativos, o fluxo de atendimento do paciente de maneira humanizada, registro de capacitação, de treinamento, principalmente em relação à diversidade, empatia, comunicação, né? Os planos de atendimento, indicadores de escutativa e satisfação, ou seja, materiais informativos, registros, ou seja, tudo isso, pessoal, traduz o quê? Em procedimentos detalhados. É assim que você vai traduzir isso em vários POPs, em vários procedimentos, que você vai atender esse requisito. E agora vamos para o próximo, o requisito que fala sobre a diretriz documentada de comunicação, antiga política de comunicação. Então, o que ela fala? De novo, a mesma coisa, vou repetir, né? Diretriz formal e documentada de comunicação. O que ela foca aqui? Princípios, valores, estratégias de comunicação, responsabilidades de comunicação, quem fala o quê, como, o que, de que maneira eu faço isso, a comunicação. Eu faço uma cotação, por exemplo, no setor de compras usando meu e-mail pessoal e não corporativo, percebe? Voltado aos públicos internos e externos, independente de quem, né, pega todo o teu stakeholder e define como é que funciona esse tipo de comunicação. Então, deve prever o quê? Quais a identificação dos públicos? Eu acabei de falar, né? Os stakeholders. Tem que estar definido quais são eles. Quais são os canais de comunicação para cada público desse? Né? Também como é que é feita a comunicação assistencial. Ela tem que estar segura, tem que estar ética, tem que estar alinhada à identidade. E, principalmente, tem que ter plano em situações de crise e contingência. Sério, eu preciso fazer um documento para isso, de comunicação de contingência? Coloca lá no teu mapa de risco, já coloca, né, a situação de crise e a contingência. Mas algumas coisas você vai colocar nesse documento também. Você vai promover esse tipo de treinamento das pessoas e como que você vai acionar a contingência nas situações de crise. Então, deve estimular essa comunicação integrada, como que é feita essa comunicação. Aí fala também dos processos assistenciais e de apoio, para que eu tenha uma integração disso. Então, eu preciso ter uma comunicação muito boa em relação ao apoio para, de repente, eu não ter um hospital, por exemplo, um hospital que esteja faltando insumo porque a parte administrativa está falhando, ok? Nós temos ainda, né, uma comunicação, ela tem que ser clara, tem que ser precisa, ela tem que estar uniforme, tem que estar alinhando, né, as equipes, a troca efetiva de passagem de informações, né, a troca de plantão, de que maneira isso é feito, né, deve envolver todos os profissionais de maneira integral. Tudo isso vai escrever num procedimento. Então, vai lendo isso aqui e vai atendendo essas informações. Eu sugiro, inclusive, que você pode até copiar, pessoal, partes lá do manual e coloca no teu procedimento. Isso vai te ajudar aí a elaboração desses documentos. Sugestão de evidência. Os registros de comunicação, transmissão de resultados críticos, a transferência de paciente entre serviços, como é que é feito isso, o registro adequado, como é que funciona o registro dos prontuários, o uso de ferramentas padronizadas, como SBAR, né, a situação, contexto, avaliação e recomendação. E a minha sugestão são os procedimentos detalhados e principalmente hoje, quando a gente faz usando sistemas de informação, às vezes permite que você crie máscaras padrões, ou seja, o que é essa máscara padrão? Você copia e cola do Word lá num campo texto lá do teu sistema de informação. Então, você obriga as pessoas naquele campo texto, se já não tiver alguma coisa já padronizada no sistema de TI, que ele responda aquelas perguntas na passagem de plantão. Então, se o teu sistema não prevê, ou se ele não atende todos os requisitos lá com checklist, alguma coisa assim que você dá uma checada ou que coloca no sistema, você pode criar máscaras no Word, padroniza ela no procedimento, normatiza, valida, copia e cola e preenche lá. Uma sugestão bem legal para você trabalhar assim. Vamos lá para o próximo? Então lembra, pessoal, de deixar um like, compartilhar, escrever alguma coisa, é o mínimo que você pode nos ajudar. É isso, fazendo dessa maneira. Lembro também, se você quiser cursos, palestras, consultorias, diagnósticos, o nosso contato está aí na descrição do vídeo, assim como mentoria. Também tem um canal, o link aqui da agenda, você
paga, você escolhe o horário que a gente tiver disponível e você vai lá conversar comigo pessoalmente para te ajudar a fazer uma excelente auditoria e mostrar para todo mundo que você vai muito bem na auditoria e conhece muito bem o manual. Bom, vamos lá. Nesse requisito, ele fala o quê? De novo, estabelecer diretriz documentada para a gestão de informações institucionais. Aí, de novo, como é que eu lido com a informação? A informação administrativa, assistencial, estratégica. Para quê? De novo, uso ético, seguro, ou seja, né, isso é chover no molhado. Então, ela deve abranger o quê? Como é que eu organizo, como é que eu controlo essas informações que foram geradas, que foram coletadas, que foram utilizadas, né? Então, é LGPD aí clara e pura. Então, é a aplicação da LGPD. Nesse caso, você pega a LGPD, aplica a LGPD em tudo e você vai atender essa diretriz estratégica em relação a isso. Então, é bastante documento, pessoal. Classificação, uso, análise, a validação e armazenamento dessas informações, né? E como é que você faz a segurança desses dados? Rotina de backup, de recuperação, proteção contra ataques cibernéticos, capacitação dos profissionais de plano de recuperação em desastre testado, ou seja, então você vai pegar o pessoal da tecnologia de informação e vai elaborar vários documentos. Pessoal, não é só do documento lá do sistema de informação, lá do teu programa. É também sobre as pastas que você tem. Eu já vi hospital que de repente entrou um vírus e foi, né, criptografando as pastas da qualidade, por exemplo. Então, se você tem documentos que você não está salvo no teu sistema de informação, também essa diretriz estratégica se aplica a essas pastas. Eu vejo muita gente fazendo backup lá do sistema de informação e esquece de documentos estratégicos, história. Já vi o hospital perder a história inteira de vários anos da qualidade porque simplesmente entrou um vírus lá e danificou essas pastas. De novo, a diretriz implantada, divulgada com práticas efetivas de gestão e segurança de informação. E lógico, a minha dica são os procedimentos e principalmente algo que as pessoas esquecem de fazer é o teste de validação do backup. Muitas instituições fazem um backup e na hora de instaurar, né, de reinstalar ele, de restaurar, melhor falando, o termo mais técnico, está com problema. Então tem que ter teste de validação desse backup. Então, o pessoal de TI tem que produzir evidência desse teste de validação para eu poder, validação, tá vendo? É uma evidência. O problema é que a maioria, né, quase que esmagadora dos avaliadores, não entende das ferramentas de tecnologia de informação. E por eles não entenderem, eles comem na mão do profissional de TI. E às vezes tem profissional de TI que não faz isso. Eu conheço vários que eventualmente, sabe, você vai pedir para elaborar um documento, elabora um documento de tecnologia de informação com 5 linhas. Entendeu? Então ele acaba comendo na mão desse profissional e acaba não produzindo uma qualidade adequada para o sistema de informação, que é o sistema nervoso de qualquer instituição de saúde. E vamos para o último de hoje. Para não ficar muito longo o nosso vídeo, nós vamos para o requisito que fala sobre a diretriz documentada para a gestão de pessoas, antiga política de pessoas. Então, de novo, aqui ela vai falar uma série de situações, mas é o caminho, a jornada que o colaborador passa. Então, atender a legislação e principalmente a valorização dos colaboradores. Então, pega todos os procedimentos que você tem lá no departamento pessoal, vai ter que ter documento de recrutamento, como é que é feito o recrutamento, como é que é feita a seleção, a integração, o desenvolvimento, avaliação de desempenho, retenção de talentos, bem-estar, dimensionamento, sempre aliado às competências daquele cargo. Então, eu tenho determinado cargo, eu tenho que elencar quais são as competências. Por quê? Porque essas competências vão integrar tudo isso aqui, pessoal. As competências que determinam como eu faço o recrutamento, como é que eu faço a seleção, como é que eu faço a integração, como é que eu faço a demissão. Percebe? Eu não posso simplesmente mandar alguém embora, porque, tudo bem, teve um problema lá, digamos que ele foi desrespeitoso lá com o coordenador. Opa, pera um pouquinho, então deve existir uma competência que ele não atingiu, por isso ele está sendo mandado embora, está sendo demitido, percebe? Então, tudo gira em torno dessas competências que você define lá na descrição de cargos e salários, se você tiver cargos e salários, ou uma descrição de cargos, pelo menos de função. Então, dimensionamento também da força de trabalho, o código de conduta, que é importante. E lógico, aqui também fala o quê? Que o ambiente tem que ser um clima, e você tem que normatizar isso, né? Zero violência, né, o abuso, ao assédio moral, a diversos tipos de assédio. Estabelecer principalmente a prevenção, como é que você previne os casos de assédio dentro
da instituição, com identificação, com resposta imediata, com acompanhamento dos incidentes, proteção às segundas vítimas dentro da gestão da área de saúde, evidenciar como é que você faz esse apoio psicológico, os canais de denúncia, como é que você faz a investigação desse caso, ou seja, promover um ambiente seguro e tranquilo dentro da organização de saúde. E, lógico, promover a promoção de diversidade, a inclusão organizacional dessas pessoas também, você vai normatizar isso. E a sugestão de evidência, de novo, né, essa diretriz implantada, validada pela liderança, o que é validada? A assinatura dela. Né? Divulgada e aplicada, ou seja, ciência de todas as pessoas, e principalmente com práticas efetivas de gestão de pessoas e cuidado com o bem-estar dos colaboradores, ou seja, eu tenho lá, basicamente, né, a descrição disso. E a minha sugestão é justamente que você elabore todos os documentos que giram, então, de gestão, em torno da gestão de pessoas com as competências, porque elas que vão nos nortear as decisões. Então, você vai traduzir através de procedimentos, através de treinamentos, através dos canais de denúncia, através dos fluxos nos casos de segunda vítima, o que eu faço, deixo de fazer. Então, o mapeamento de processo nós já verificamos em outras situações e a evidência de registros e suportes. Marcelo, eu não tive nenhum caso até hoje no hospital, aqui na nossa clínica. Não tem problema. Você vai produzir documentos preparando caso eventualmente tenha alguma coisa neste sentido para que você possa melhorar dentro desses aspectos. Ok? Chegamos ao final de mais um bloco. Peço mais uma vez que você deixe um like, comente, escreva qualquer coisa, faça sua dúvida, tire as suas perguntas, que o YouTube então entenda como relevante e a gente consiga atingir mais pessoas. Compartilhe na sua instituição. Olha, tem um professor, tem um consultor lá que está ensinando como aplica o manual. Então você pode ajudar mais pessoas dentro do seu hospital a fazer isso. Beleza, pessoal? Então lembra, tem os nossos contatos aqui na descrição. Até o próximo vídeo.